Um amigo me perguntou: qual é a sua opinião sobre o Advaita Vedanta, por favor? Bom, a minha opinião sobre o Advaita Vedanta é a seguinte. Em um dado momento, né, na história da Índia, onde você tem, né, o nascimento da cultura dos Vedas, né, você teve um desenvolvimento tão profundamente degenerado da estrutura religiosa que aqueles que eram os professores da religião e os realizadores dos ritos, né, os brahmanes, acabaram assim se distanciando muito de qualquer real busca por Deus. E isso acabou se manifestando numa religião puramente cerimonial, né? Litúrgica, ritualista e sem alma. Foi nesse contexto que certos personagens surgiram na cultura da Índia, como por exemplo, grandes professores do jainismo e grandes professores daquilo que viria a se tornar o budismo, né? Com ênfase aqui em Siddhartha Gautama, aquele que veio a ser considerado o Buda histórico. Então, no ensinamento desses professores, havia uma contestação muito grande da religião dos brahmanes. A religião dos brahmanes ensinava um processo para que as pessoas alcançassem libertação desse mundo. Porque todas as filosofias indianas ensinam samsara, e ensinam moksha, e ensinam karma. Todas elas, todas. Budismo, jainismo, sikhismo, as várias escolas chamadas hindus, né, do Sanatana Dharma, elas vão ensinar isso. Existe o samsara, esse universo fenomenológico, existe karma, que regula esse universo, e existe moksha, uma libertação desse ciclo de renascimentos. Os brahmanes ensinavam que moksha, libertação do ciclo de renascimentos, não necessariamente encontro com Deus, não necessariamente união com Deus, mas libertação dos sofrimentos, se dava através das pessoas observarem estritamente as regras das divisões das castas. Cada um em seu quadrado deveria fazer o seu melhor para renascer melhor e um dia alcançar a libertação. E nisso estaria todo um processo de sacrifícios, de rituais que beneficiavam fundamentalmente os brahmanes. Nesse contexto, sobretudo o Senhor Buda criticava essa metodologia, não porque ele criticasse as normas, os ensinamentos sobre samsara, karma e moksha. Tudo isso ele ensinou exatamente igual. Existe samsara, existe karma e existe moksha. Só que ele apontou que moksha não precisava da estrutura bramânica. Que uma pessoa, mesmo nascido numa casta inferior, mesmo nascendo mulher, mesmo nascendo estrangeiro, poderia alcançar moksha se alcançasse certos processos de purificação. E nisso ele se desvinculou da autoridade dos Vedas e se desvinculou da autoridade dos Brahmanes. Então, nesse sentido, ele ensinou algo que era necessário, mas ele rompeu com a ideia de Brahma. Por quê? Porque Brahma não era mais difundido como deveria ser. Brahma estava virando uma espécie de fim da jornada, mas não era mais o Senhor, não era mais o transcendente Deus. Embora nos Upanishads você tivesse todos os meios de alcançar esse Deus verdadeiro, e nos Puranas, né, na literatura pauranica, da perspectiva védica, onde você tem as grandes narrativas, você tivesse tudo culto ao amoroso Deus. Mas isso estava soterrado por uma normatização bramânica. Então, nesse sentido, surgiu o budismo. Então, o budismo começou a desbancar a sociedade bramânica. E ele começou a ter sucesso com os reis, sucesso com o povo, alcançou as massas, e em um dado momento, o brahmanismo decaiu muito e o budismo prevaleceu ali na terra da Índia. O que acontece? Tudo isso foi um processo muito bom, só que com o tempo, aquele mesmo processo, né, de certa deteriorização que aconteceu com os brahmanes, aconteceu também com o budismo. E o budismo primeiro começou a ficar muito rico, né, muito adornado pelos reis, e ele começou a ficar cada vez menos ascético e mais filosófico. E daí, com dinheiro de reis, com normatização de uma religião estruturada em rituais, em conexão, né? Sangha, povo, né? O povo sustenta a Sangha, a Sangha abençoa as atividades do povo.
começou a haver ali um processo que acontece com todas as grandes religiões, que é esse declínio do fervor, da seriedade, do âmago das buscas espirituais, e acabou então se desenvolvendo essa religião estruturada, estagnada, e filosofias, elucubrações cada vez mais fora de qualquer realização, de qualquer experiência. E aí acabou acontecendo que os budismos começaram a virar um ateísmo grosseiro. Como era necessário sempre desbancar a possibilidade védica, então começou a se negar Brahman, começou a se negar o Atman, e aí você acabou tendo que houve uma grande secura, e dessa secura o que aconteceu? Houveram pensadores indianos que começaram a olhar para trás e falar assim, não, olha só, existe um problema lá no brahmanismo, existia um problema lá com a configuração de como os brahmanes estavam tocando o processo, mas os Vedas continuam sendo verdade, os Vedas continuam sendo conhecimento, e dentro dos Vedas, fora da parte ritualista, sacramental, magista, arquitetônica, você tem um profundo conhecimento espiritual que são os Upanishads. Então nos Upanishads você vai ver Brahman, sim, só que para conversar sobre isso, só que para pregar sobre isso, só que para explanar sobre isso, naquela sociedade que naquele momento era plenamente budista, os defensores védicos tiveram que usar uma linguagem budista para falar com as pessoas sobre Brahman. Então, nesse sentido, é que se desenvolveu as escolas do Advaita, Vedanta. O que é Vedanta? Vedanta é Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita. Os grandes professores começaram a ler essa literatura e fazer comentários defendendo o Brahman, o Atman, o eu, fundamentalmente aqui, através desse composto, né, de literatura, só que numa linguagem que fosse palatável para as inteligências budistas. Então nisso acabou acontecendo o quê? No final das contas, né, Shankara, o mais proeminente defensor dessas perspectivas védicas, anti-budistas, ele fez da sua forma de apresentar Brahman e Atman uma forma cheia de elemento budista. Então o que aconteceu foi que, embora tivesse retomado o processo de defesa dos Vedas, de defesa do eu, defesa de Brahman, tudo isso se fez de uma forma muito diluída. Nós estamos falando aqui do século VII, do século VIII da era cristã. Então houve um renascimento da cultura védica. Então Shankara olhava assim, nos Puranas se falam de Vishnu, nos Puranas se falam de Durga, nos Puranas se falam de Shiva, nos Puranas se falam do Rei Sol, dos Puranas se falam de Ganesha, dos Puranas se falam de Kartikeya. Então todas essas deidades, elas vão ser valorizadas e cultivadas como um meio de nós purificarmos a nossa mente para alcançarmos o conhecimento de Brahma e assim deixarmos de ser. E descobrirmos que somos Brahma. Essa perspectiva, essa abordagem Advaita, ela era uma mescla dos elementos budistas com as crenças védicas. E isso funcionou durante um certo tempo. Mas depois de um tempo, houve um esgotamento disso. E muitos, dentro da Índia, dentro do pensamento do Sanatana Dharma, começaram a falar assim, não, mas isso aqui é completamente antivédico. Isso aqui nega o fundamento dos Upanishads. Isso aqui é um budismo disfarçado. E começaram a oferecer contrapontos a essa perspectiva do Advaita, que se tornaram assim muito proeminentes na figura de certos acharyas, de certos professores, como por exemplo Ramanuja, como por exemplo Madhva, como por exemplo Nirbaka, como por exemplo Vallabha, como por exemplo Sri Chaitanya e os seus Goswamis, e depois, posteriormente, Sri Ramakrishna Paramahansa, sem dúvida nenhuma. E incontáveis outros, ok? Santos luminares, os santos poetas auares que cantavam, né, os hinos de devoção a Deus, os vários e vários menestréis do amor a Kali, do amor a Durga, do amor a Shiva, do amor a Krishna, não é? Do amor a Rama, do amor a Vishnu, enfim. Incontáveis e incontáveis poetas e teólogos de peso que falaram não, definitivamente, Deus não é um nada, um vazio, uma coisa amorfa, não, Deus é a pessoa suprema.
Isso está nos Upanishads, está no Bhagavad Gita, está nos Brahma Sutras, né? Então, a presença do Advaita como uma filosofia predominante, prevalente, só funciona na mentalidade dos estudiosos de hinduísmo ocidentais, já materialistas, já ateístas, presentes aqui, cansados do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, cansados do Pai Celestial de Jesus, completamente repulsivos em relação ao Alá dos muçulmanos, sem nenhuma curiosidade sobre o Ahura Mazda do zoroastrismo, queriam entender que existia uma filosofia muito alta na qual Deus era uma coisa sem forma. Então é por isso que a Advaita Vedanta é muito comprado pela perspectiva ocidental, assim como esses vários budismos por aí, né? Não tem o budismo da senhora que é patrona das empresas de cerveja? Tem também o Advaita Vedanta. Faz muito sucesso. Por que faz muito sucesso? Porque justamente permite as pessoas terem esse verniz de exotismo espiritualista sem se comprometerem com a ideia de Deus, porque Deus humilha as pessoas. Porque Deus é o Supremo. Então, a minha opinião sobre a Advaita é que ele foi um veículo útil em determinado momento, mas que ele, comparado com a continuidade do progresso do pensamento vedântico, é simplesmente errado, simplesmente equivocado. E qual é o grande equívoco? O grande equívoco é compreender que, se você sabe que Brahma é a essência de tudo, isso não significa dizer que só Brahma existe. Porque até para os Advaitins, Maya é aquilo que encobre a visão de Brahman. Maya é outro. Maya é dois. Brahman e Maya. Só que quem é enganado é Brahman? Não, é o Atman. O Atman já é um terceiro. Então se Atman é Brahman e Maya engana Atman pela ordem de Brahman, ou pela manifestação de Brahman, do seu poder, isso de modo algum é um. É absurdo. É ridículo. Não resiste a um mínimo pensamento. E claro que vão existir aqui os advaitins que vão dizer: não, é você que é burro, é você que não sabe pensar, é claro que pode. Mas eles vão usar sofismas, vão usar pensamentos que são desonestos e equivocados. As alegorias de Shankara, por exemplo, da cobra, né, do sujeito que dormiu num quarto, estava tudo apagado, aí ele viu lá um rolo de corda, aí ele pensou na cabeça dele, é uma serpente, ficou cheio de medo, passou a noite toda com medo, aí veio o sol do conhecimento, o sol de Jnana, no dia seguinte, mostrou para ele que era só uma corda, aí ele falou: o sol do conhecimento acabou com a minha ignorância, ou seja, acabou com a ideia da multiplicidade. Isso é estúpido, por quê? Embora ele tivesse confundido a corda com uma serpente, o fato é que a serpente na mente dele existe porque existe uma serpente além da corda. Então ele só confundiu algo com uma outra coisa porque a outra coisa existe. Então é evidente, e sem falar que o sujeito que confundiu algo com alguma coisa é um e essa coisa confundida é outro. Então é tolo, é absurdo conceber essa ideia que é um idealismo. Então essas coisas, elas não se sustentam na prática espiritual. Quem pratica vai encontrar algo. Vai encontrar. Porque é um caminho de busca de um. Um encontra e milhares não. Então não é possível sustentar essas coisas. Então o Advaita é esse tipo de coisa, né? Por que ele é tão popular aqui entre os inteligentinhos? Por causa disso, né?